Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula de hoje sobre os elementos essenciais. Você que está aqui está com o intuito de aprender a fazer uma interpretação da análise de solos, né? Para depois, com isso, fazer as recomendações de adubação, calagem, todas as correções que o solo precisa, fazer de forma correta e eficiente. Aí a nossa pergunta de hoje é: o que contém nessa análise de solo que você precisa saber? A análise de solos, ela contém os valores, né, a quantidade do nutriente que o solo dispõe. Só que no solo existe uma quantidade grande de outros elementos e a gente precisa saber quais são os elementos essenciais para as plantas, né? Então a gente vai saber isso hoje e se esses elementos essenciais estão na quantidade correta. Se não tiver na quantidade correta, a gente vai precisar entrar e fazer assim as correções, né? Então, é isso que é o foco da nossa aula de hoje, saber os elementos que tem no solo, se está na quantidade correta, e aí a gente vai fazer as nossas correções. Só que no solo também existem outros elementos que são considerados tóxicos e também outros benéficos. Então, vamos lá. O que você vai aprender nessa aula de hoje? Você vai conhecer quais são esses elementos essenciais e também como eles são absorvidos pelas plantas. Porque lembrando lá da nossa primeira aula, né? O solo fértil tem que ter o nutriente e esse nutriente tem que estar disponível para a planta da forma certa que a planta precisa para ela se nutrir, né? Porque a planta não absorve o nutriente da forma como ele veio no adubo. Esse nutriente ele precisa passar por algumas transformações no solo e a gente precisa conhecer qual que é a forma que a planta absorve para que a gente favoreça as condições para que as reações aconteçam e o elemento se torne disponível. Então, a gente vai conhecer como que é essa forma que a planta absorve os nutrientes e também você vai conhecer hoje os elementos úteis para as plantas e aqueles elementos que são considerados tóxicos. Então, vamos lá. Aqui nós temos como que eu vou saber que um elemento é essencial para a planta, né? Então, os cientistas chegaram a uma conclusão que existem 3 critérios para que um elemento seja considerado essencial. E quais são esses critérios? O primeiro é que o elemento, na deficiência desse elemento, a planta não consegue completar o seu ciclo, né? Então, aqui eu coloquei o exemplo do magnésio. O magnésio, ele é essencial, né? Ele faz parte da molécula de clorofila. Sem ele, a planta não consegue realizar o processo da fotossíntese. E se a planta não realiza a fotossíntese, ela não consegue retirar ali o carbono da atmosfera. Então, ela não vai conseguir completar o seu ciclo. Quando eu falo de completar o seu ciclo, eu quero dizer assim, na deficiência desse elemento, a planta pode até nascer, crescer, desenvolver e não reproduzir. A planta não conseguiu completar o seu ciclo. Então, cada elemento vai ter a sua função. E na deficiência desse elemento, a planta ela falhou em algum momento. Se isso acontecer e um elemento for responsável por resolver esse problema, esse elemento é considerado essencial. Esse é o primeiro critério. O segundo critério está relacionado. Eu coloquei aqui 2 profissionais, um com atividades completamente diferentes, né? E eu quero dizer o quê? Que um profissional não é capaz de substituir um outro profissional em suas funções. E o elemento essencial também, ele se encaixa dentro desses critérios. Ou seja, para um elemento ser considerado essencial, ele não pode ser substituído por outro elemento. Se um outro elemento conseguir desempenhar a função, o papel desse elemento, ele não é considerado essencial. Esse é o segundo critério. E o terceiro critério, ele nos diz que para o elemento ser considerado essencial, ele tem que participar do metabolismo da planta ou então estar envolvido diretamente nesse processo metabólico, né? Então a gente sabe que a planta absorve ali o carbono da atmosfera, adquire a energia através da radiação solar,
absorve água e todos esses nutrientes. A planta precisa metabolizar esses nutrientes. Então, vai ter elementos ali que serão essenciais nesse processo metabólico. Então, o elemento que se encaixar dentro dessa função, ele também é considerado um elemento essencial. Então, esses são os 3 critérios que a gente usa para determinar se um elemento é essencial ou não. O elemento não precisa encaixar dentro dos 3. Se ele se encaixou dentro de um desses critérios, ele já é considerado um elemento essencial. E aqui eu apresento a você quais são esses elementos essenciais. Ao total, a planta precisa de 17 elementos essenciais, mas apenas 14, que são os elementos minerais, a retira do solo. Então, nós vamos nos preocupar com esses 14. Mas esses outros 3 aqui, que é o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, eles também são importantes. Esses 3 aqui, eles simplesmente representam em torno de 96% da matéria seca da planta. Ou seja, depois de retirar toda a água da planta, o que vai sobrar ali vai ser a cinza, né? A gente chama de cinza. E essa cinza vai ser composta por em torno de 96% por esses elementos. Então, eles são de extrema importância. Mas nós não vamos preocupar com eles aqui. Por quê? Porque esses 3 elementos, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, eles são fornecidos gratuitamente pela natureza, né? Então, o carbono vem do CO2, que está aqui na atmosfera, o oxigênio também vem do CO2 e o hidrogênio, ele vem da água, né? Então, esses são os principais elementos denominados de elementos orgânicos, né? Então, elementos orgânicos são aqueles elementos que possuem uma molécula de carbono. O nosso foco é conhecer aqui esses elementos que são os elementos minerais. E para começar, eu falo para você que esses elementos eles são agrupados, né, em 2 categorias, que são os macronutrientes e aqui os micronutrientes. E o que diferencia um do outro é simplesmente a quantidade demandada pela planta. Os macronutrientes as plantas demandam em maior quantidade, enquanto os micronutrientes são demandados em menor quantidade pelas as plantas. Mas nós vimos como esses elementos eles se encaixam dentro do critério da essencialidade, então não existe nenhum nutriente aqui mais importante do que o outro. Na deficiência de qualquer um desses elementos, seja aqueles requeridos em grandes quantidades, ou seja, os requeridos em pequenas quantidades, eles serão de fundamental importância para que a planta complete o seu ciclo e a planta também expresse a sua produtividade, a maior produtividade possível, que é isso que a gente busca, né? Então, vamos conhecer aqui. Os macronutrientes, nós temos aqui o primeiro, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Esses 3 aqui são considerados os macronutrientes primários, certo? E o cálcio, o magnésio e o enxofre são considerados macronutrientes secundários. E quem são os micronutrientes? Nós temos o boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Então, esses são os 14 elementos que as plantas vão retirar do solo. Então, nós temos que trabalhar para deixar esses nutrientes ali disponível para a planta na hora que ela precisar, na quantidade que ela precisar e da forma que ela precisa, né? Então, tem que deixar na forma que a planta absorve o nutriente. Se fosse nós humanos aqui, eu diria, né, que para a maioria das pessoas, os alimentos ali, como o arroz, o feijão, tem que estar cozidos, né? Se não estiver cozido, a gente não consome. Assim, pelo menos é o tradicional. Mas algumas pessoas conseguem comer alguns alimentos na forma crua. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, que a planta só absorve o nutriente se estiver na forma aniônica, ou seja, na forma de uma carga positiva ou uma carga negativa. Mas antes de avançar, eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo da separação entre os macronutrientes e os micronutrientes.
Aqui, para a cana-de-açúcar produzir 75 toneladas por hectare, ela precisou retirar do solo 418 quilos por hectare de nitrogênio. Tirou 51 quilos por hectare de fósforo e 300 quilos por hectare de potássio. E nessa mesma época, e para essa mesma produtividade aqui, a planta precisou apenas de 0,368 quilos por hectare de zinco, ou seja, 368 gramas de zinco para ela produzir 75 toneladas, 75 mil quilos, ela precisa apenas de 368 gramas de zinco. Por isso, o zinco é considerado um micronutriente. Nós temos aqui também o cobre, ela precisa apenas de 117 gramas. O manganês, 563 gramas para produzir essas 75 toneladas. Então, é isso o que diferencia um macronutriente de um micronutriente. É simplesmente a quantidade requerida pela planta. Mas eu chamo aqui a atenção mais uma vez para a gente não pensar que algum elemento aqui é mais importante do que o outro, né? Então, o que diferencia é apenas a quantidade. Então, de onde que a planta absorve esses elementos, né? Então, relembrando dessa figura aqui que vocês viram na aula passada, a planta vai retirar os nutrientes que estão aqui na solução do solo. A planta somente consegue absorver os nutrientes que estão aqui na solução do solo, porque a solução do solo é a fonte imediata de nutriente para as plantas. Só que o que acontece? A quantidade de nutrientes aqui na solução do solo é muito pouca. Não daria para a planta sobreviver nem por um dia. Mas nós temos aqui a nossa fase sólida. Lembra que nós discutimos bastante isso aqui na aula passada, né? Então, essa fase sólida, ela é o reservatório dos nutrientes. É aqui que estão armazenados os nutrientes que as plantas precisam, mas as plantas não absorvem os nutrientes que estão armazenados aqui na fase sólida. É preciso que esses nutrientes estejam aqui na solução para a planta absorver. Então, quando você pega uma amostra de solo, manda para o laboratório, o que se está avaliando são os nutrientes que estão, a quantidade de nutrientes, né? Qual que é o valor do nutriente disponível aqui na fase sólida. Não se avalia a solução. Primeiro, por ser uma quantidade muito baixa, e segundo, por ser uma quantidade muito inconsistente, né? Que varia muito, depende de muitos fatores, se está chovendo muito, se está chovendo pouco. Então, tudo isso interfere na quantidade. Por isso, nós avalia-se a fase sólida. Uma amostra de solo é avaliada essa fase sólida. Já que a planta absorve os nutrientes aqui da solução do solo, eu estou aqui esquematizando como que isso acontece. Tá lá o nutriente. Aqui, tá vendo que esse nutriente aqui, esse aqui é o nitrogênio. Essa é a forma como a planta absorve o nitrogênio. Uma das formas, né, que é a forma do nitrato. É uma molécula de nitrogênio junto com 3 moléculas de oxigênio e uma carga negativa. Gente, se não tiver essa carga negativa aqui, a planta não consegue absorver, né? Então, o solo é um sistema onde muitas reações, onde muitas atividades estão acontecendo. E essa atividade aqui é importante, né? A planta só absorve o nutriente nessa forma. Aqui nós temos o potássio. O potássio, ele é absorvido na forma de um cátion, ou seja, ele contém uma carga positiva. Mas o que eu falei para vocês? Que a solução do solo tem uma baixa concentração dos nutrientes, né? E o que acontece? Quando esse potássio é absorvido pela planta, esse cálcio é absorvido pela planta, a solução ficou um pouquinho menos concentrada. Então, gente, existe um equilíbrio entre a quantidade de nutrientes que estão aqui na solução e os nutrientes que estão aqui na fase sólida. Quando começa a haver um desequilíbrio, um elemento migra. Se a solução contiver mais nutrientes do que a fase sólida, os nutrientes migram da solução
para a fase sólida. Isso acontece quando você faz uma adubação, que a solução do solo vai ficar bem concentrada nos nutrientes, então os nutrientes vão sair da solução e vai para a fase sólida. Mas quando a planta começa a retirar o nutriente, a solução fica menos concentrada. Aí o que que acontece? Aí, por exemplo, aqui, ó, saiu esse potássio. Um potássio que está aqui na fase sólida, esse aqui, ele vai sair das fases sólidas e entra aqui na solução. Então, esse processo vai acontecendo constantemente, mas vai chegar uma hora onde a quantidade de elementos aqui na fase sólida se esgota, né? Então, é por isso que a gente tem que repor através das adubações. E tem aqui um aspecto interessante que eu gostaria já de apresentar para vocês, é a quantidade de nutrientes que nós temos aqui na fase sólida, né? Os mais diversos. Aqui nós temos o hidrogênio, que esse elemento ele contribui para a acidez do solo. Nós temos aqui o alumínio também, ele é um elemento tóxico para a planta, né? E eu quero chamar a atenção aqui no caso do fósforo. O fósforo é absorvido pela planta nessa forma aqui, ó, HPO4 com duas cargas negativas. Tem uma outra forma também que eu vou apresentar para vocês na próxima aula. Mas qual que é a implicação disso aqui? Esse fósforo, ele tem uma grande afinidade por esses três elementos aqui, pelo alumínio, pelo cálcio e pelo ferro. Então, gente, hoje, em torno de 80% dos adubos que você coloca na forma de adubos fosfatados, né? Que você coloca no solo, 80% são perdidos, né? Então, se você colocar ali 100 kg de fósforo, apenas em torno de 20 quilos serão absorvidos pelas plantas. Esses outros 80 quilos serão perdidos em um processo denominado de fixação do fósforo. A fixação do fósforo é isso, é quando ele se liga com um desses três elementos aqui. E esses três elementos aqui, para piorar a nossa situação, eles são muito abundantes no solo. O alumínio tem quando você não faz as correções, ali a calagem, né, a gessagem e tal. O cálcio tem, se não tiver, você vai colocar através da calagem. E o ferro tem por ser um elemento rico no nosso solo, né? Os nossos solos são ricos em ferro. Então, tem ali todas as condições para que o fósforo se torne indisponível. Mas, como a gente já sabe disso, já sabe desse problema que o fósforo tem com esses nutrientes, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar, vai fazer o melhor manejo possível, e eu vou ensinar aqui para você o passo a passo de como isso acontece, para a gente diminuir essas perdas aqui do fósforo por fixação. A gente não consegue zerar essas perdas, mas a gente consegue reduzir bastante. E esse vai ser o que eu vou ensinar para você nas próximas aulas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a forma como a planta absorve os nutrientes, né? Então, eu diria que nós absorvemos os nutrientes, a maioria deles cozidos. As plantas absorvem os nutrientes na forma aniônica, ou seja, o elemento possui uma carga, ou uma carga negativa, ou uma carga positiva. O nitrogênio é absorvido na forma do nitrato, esse aqui é o nitrato. Você vai ouvir a gente falar muito aqui em nitrato, em amônio, então começa já a ir familiarizando com os termos. Esse aqui é o amônio, ele tem uma carga positiva. Então, gente, em função dessas cargas aqui, o manejo do nitrogênio, a forma do adubo que você coloca lá vai interferir, porque o solo ele precisa ter cargas negativas para reter esses nutrientes. Então, as cargas elas se atraem por sinais compostos. Esse amônio aqui, que tem uma carga positiva, ele vai ficar retido no solo por uma carga negativa. Então, quando você aplica um adubo que contém o amônio, ele pode ficar absorvido ali nos colóides do solo. Já o nitrato, ele vai ser repelido pelos colóides do solo. Então, é importante a gente conhecer a forma como a planta absorve o nutriente, porque a gente tem que deixar o nutriente no solo na quantidade certa e da forma certa para a planta poder absorver, certo?
E a gente conhecendo a forma que os nutrientes são absorvidos pelas plantas, nós vamos fazer o manejo para que esse elemento esteja lá no solo. E isso é um pouquinho complicado, porque existem muitos fatores que favorecem essas perdas. Favorecem com que o elemento não está lá, porque não basta ter o nutriente, ele tem que estar na forma certa, na quantidade certa, no local certo, né? Então, aqui nós temos o fósforo é absorvido dessas duas maneiras, né? E isso tem aqui muita interferência com o pH do solo. Então, todos esses elementos que eu vou apresentar aqui para vocês, além deles estarem na forma aniônica, que é a única forma que a planta absorve, um outro fator que interfere na disponibilidade é o danado do pH do solo, a acidez do solo, né? Que é representado pela quantidade de hidrogênios que tem lá no solo. O potássio é absorvido na forma de um cátion, aqui o enxofre na forma de um sulfato, o cálcio, o magnésio, o ferro, o manganês e o zinco. O cobre também é absorvido na forma de um cátion. Já o cloro é absorvido na forma de um ânion. Aqui o molibdênio, ele tem duas formas de ser absorvido. Pode ser na forma de molibdato, né? Ou então na forma de hidroximolibdato. Vocês não precisam decorar esses nomes, gente. Vocês só precisam entender que alguns nutrientes possuem cargas positivas, enquanto outros nutrientes possuem cargas negativas. E o motivo disso eu apresento para vocês agora mesmo. Espera aí só um minutinho que eu vou falar para vocês que existe uma exceção, que é com o danado do boro. O boro é o único elemento que pode ser absorvido pela planta que não é numa forma aniônica. Esse aqui nós temos o ácido bórico. Ele pode, vocês observem aqui, ele não tem nenhuma carga, nem positiva e nem negativa. Então, é o único elemento que pode ser absorvido pelas plantas nessa forma. Mas ele também tem aqui, ó, ele aqui com uma carga negativa, né? Então, o boro é uma exceção. Só que na solução do solo não tem apenas os nutrientes essenciais, tem muitos outros nutrientes. E quais são eles, né? Temos aqui o hidrogênio, que vai ser responsável pelo pH do solo, e tem a hidroxila OH-. Essa hidroxila, ela abaixa o pH do solo. E a gente vai entender isso mais detalhadamente na aula que vamos falar sobre a calagem. Na solução do solo, lá no solo também contém elementos tóxicos para as plantas. E é bom que a gente conheça quais são esses elementos para, primeiro, a gente não levar esses nutrientes através da adubação, principalmente as adubações orgânicas, os materiais orgânicos, né, ali lodo de esgoto, que é um material rico em nutrientes, é preciso que se faça uma análise química antes para ver se não contém algum desses elementos que são tóxicos para as plantas. Quais são eles? O primeiro de todos é o alumínio. O alumínio está em qualquer solo e a gente não tem como fugir disso, mas a gente tem como corrigir, e a gente corrige a toxidez do alumínio. Na camada de 0 a 20 centímetros, a correção é feita pela calagem. Nas camadas mais profundas do solo, essa correção é feita pela gessagem. Não se preocupem com isso, que eu vou ensinar os maiores detalhes nas aulas seguintes, mas é para vocês já irem se familiarizando aqui com as situações, né? Então, além do alumínio, que a gente já sabe como fazer a sua correção, temos também aqui problemas com o cádmio, com o chumbo, com o brumo, o cromo, o flúor e o iodo. Esses são os principais elementos que as plantas não precisam desses elementos e eles podem ser tóxicos para as plantas. Só que, além disso, nós temos também elementos úteis. Ou seja, eles não são essenciais porque eles não se encaixam dentro de um daqueles 3 critérios, né? Que é na sua deficiência, a planta não completa o seu ciclo, um não pode ser substituído por outro, e o terceiro critério é o quê? Que ele deve estar envolvido no metabolismo da planta. Os elementos úteis não se encaixam dentro de um desses 3 critérios, mas ele desempenha papéis importantes pelas plantas. Nós temos aqui um exemplo, é no caso do silício. O silício, ele ajuda a planta a ficar mais resistente ao ataque de pragas, né? Principalmente lagartas. Ele desgasta as mandíbulas das lagartas,
que vai roer ali, que vai comer as plantas. Então, com isso, a planta que contém o silício, ela vai estar mais tolerante ao ataque dessas pragas. Então, o silício é considerado um elemento benéfico. Além disso, aqui nós temos o cobalto. O cobalto ele é essencial para que tenha no solo para aquelas plantas que dependam da fixação biológica do nitrogênio. Ou seja, os micro-organismos que fixam o nitrogênio, ele precisa desse elemento aqui que é o cobalto. Temos aqui também o sódio temos que ficar atentos, porque em quantidades elevadas ele passa a ser um problema. E temos aqui também o selênio. Então, vocês acabaram de conhecer quais são as formas que a planta absorve os nutrientes e os elementos que são considerados úteis e também os tóxicos. E aqui eu falei para vocês que os nutrientes, eles têm que estar no solo, na forma que a planta precisa absorver. E eu falei que essa forma é na forma de um cátion ou de um ânion. Agora, para o solo reter, o solo tem que ter a capacidade de segurar esses elementos. E ele só segura esses elementos se eles tiverem essas cargas aqui, ó. Então, um cálcio vai ser retido por um colóide do solo que tem uma carga negativa. O magnésio possui duas cargas positivas, ele precisa aqui de duas cargas negativas para ficar retido no solo. Pessoal, isso aqui é de fundamental importância no manejo da fertilidade do solo. Nós temos que trabalhar o nosso solo, os nossos solos, né? Para que quando o nutriente chega lá, quando você fizer uma adubação, o solo tenha essas cargas disponíveis para que os nutrientes fiquem adsorvidos e não se percam por lixiviação e outros processos. Só que no solo também possui algumas cargas positivas. Essas cargas positivas, elas não são muito bem estudadas, até hoje não se conhece o que se tem por trás dessas cargas e não é o nosso foco de estudo. O nosso foco é concentrar aqui qual que é a quantidade de cargas negativas que esse solo tem e fazer um trabalho para que alguns elementos por aqui, o hidrogênio e o alumínio, desocupem esses espaços. A gente não quer que esses dois estejam aqui ocupando os espaços que deveriam ficar ocupados pelo cálcio, pelo magnésio, pelo alumínio, né? Então, quando a gente vai fazer a calagem, a gente faz a calagem para neutralizar aqui o alumínio, né, e também corrigir para o hidrogênio, certo? Então, essa imagem aqui vocês vão trazer na mente de vocês nas próximas aulas, quando eu falar aqui da CTC do solo, né? De outros fatores, aí vocês vão lembrar que o solo precisa ter as cargas negativas para reter os nutrientes com cargas positivas. Aqui eu mostro para vocês o que? Quando vocês colocam um adubo no solo, o elemento do adubo não está na forma que a planta absorve. Então, o que acontece no solo? Acontece um processo chamado de dissolução. Então, você coloca lá, por exemplo, o cloreto de potássio. Esse é o adubo cloreto de potássio, que tem uma molécula de potássio e uma molécula de cloro. Esse é o mais simples para mim exemplificar o que eu quero aqui para vocês, né? Então, vocês colocaram lá o adubo. Quando esse adubo encontrará água, que é de fundamental importância, se não tiver água, o nutriente vai estar no solo, mas não vai estar disponível para a planta. E lembra que eu falei que o nutriente precisa estar no solo, mas não basta estar no solo. É preciso que ele esteja na forma como a planta absorve. E nesse caso aqui, o potássio é um cátion. Então, esse potássio ele pode ser absorvido pela planta, mas a planta não vai absorver todos esses nutrientes. E ele não pode ficar aqui na solução do solo, porque a solução ela pode ser lavada e esses elementos lixiviados. Então, para onde que esses nutrientes vão? Como essa solução vai estar muito concentrada, os nutrientes vão buscar um espaço aqui na fase sólida. Lembra que eu falei que a fase sólida é o reservatório dos nutrientes no solo e que na solução do solo a concentração é bem baixa? Pois é, todos esses elementos do adubo que você colocou precisam ficar retidos aqui na fase sólida do solo. Pois bem, eles vão chegar e vão procurar um lugar.
os nossos problemas, e isso é o que a gente aprende aqui em manejo da fertilidade do solo, é saber exatamente isso aqui. Nos nossos solos, grande parte dos espaços estão ocupados pelo hidrogênio e pelo alumínio. Então, vai chegar elemento aqui e o seu solo não vai ser capaz de reter. Então, gente, isso acontece às perdas do nutriente. Se você colocou lá o seu adubo, o solo não está preparado, o solo não tem condições de receber os nutrientes, o que vai acontecer? Esse fenômeno aqui, ó, o seu nutriente vai ficar na solução. E como ele está em uma quantidade elevada na solução, essa água do solo, com o decorrer do tempo, ela vai se aprofundando, né? Ela vai infiltrando cada vez mais. E esses nutrientes vão junto com a água. As plantas absorvem os nutrientes aqui na camada mais superficiais, né? E esses elementos que vão lá sendo lixiviados, eles serão perdidos. Então, aqui vem um importante passo, que é o manejo da adubação, onde você vai fazer o parcelamento das adubações nitrogenadas e potássicas. É por causa desse fenômeno aqui. Por que você não coloca o potássio tudo de uma vez? Porque o solo não vai ter capacidade para segurar o seu potássio no solo, né? Então, esse é o motivo. Então, já que vocês acabaram de ficar sabendo disso, né? Eu falo para vocês que no solo tem uma preferência de adsorção. Então, quando o seu nutriente chega no solo, quem que o solo prefere reter nessas cargas aqui? Nessas cargas aqui, o solo tem uma preferência por elas. O primeiro na fila de preferência é o hidrogênio, e justamente aquele que a gente não queria. Mas a gente sabe disso e já sabe como tirar esse hidrogênio daqui. O segundo é o alumínio, também a gente não quer, mas bom que a gente já sabe como corrigir através da calagem. O terceiro aqui na fila da preferência pela absorção aqui pelo solo, pela dissorção, é o cálcio. Em seguida vem o magnésio. Aí depois é que vai vir o potássio e aqui o amônio, né? Que é a molécula que contém o nitrogênio. É por isso, gente, que vocês não ouvem falar aí, ó, vamos parcelar a adubação que contém cálcio, né, que é a calagem, ou qualquer um outro adubo que contém o cálcio ou o magnésio. Por quê? Porque eles estão na preferência aqui, então os solos preferem ele ao invés de preferir reter um potássio ou um nitrogênio. É por isso que a gente parcela as adubações potássicas nitrogenadas e não se parcela as adubações que contêm cálcio e magnésio, porque estes estão na frente aqui na fila da preferência de adsorção, de segurar, de reter esses elementos para o solo. Então é isso, gente. O que vocês aprenderam nessa aula de hoje? Vocês conheceram quais são os 14 elementos essenciais que a planta retira do solo. Vocês aprenderam que as plantas só absorvem esses elementos se estiverem numa forma aniônica, ou seja, na forma de um cátion ou na forma de um ânion, né? E vocês viram como são essas formas para todos os nutrientes, mas nós vamos ver isso em maiores detalhes nas próximas aulas. Vocês viram que a forma iônica, como os elementos são absorvidos, né? Vocês também conheceram os elementos úteis e também os elementos tóxicos. Então, era isso que eu tenho para a aula de hoje, mas eu deixei aqui para vocês façam esses exercícios aqui para fixar os conceitos da aula de hoje. É bem fácil, vocês vão ver que não tem nenhuma dúvida. Se vocês ficarem na dúvida, volta um pouquinho lá o slide aqui na aula, né? E aqui eu deixei as respostas, mas primeiro faça os exercícios. Não vá olhando a resposta, senão assim a gente não aprende. Faça e depois que fizer, vai lá e veja se você acertou ou não. E aqui eu deixo as referências, né, que vocês podem utilizar esses livros aqui, se vocês tiverem algum interesse em aprofundar mais no assunto. Aqui eu deixo as referências dos livros que eu utilizei para fazer a aula de hoje. Então é isso, muito obrigada. Eu espero vocês firmes e fortes aqui na nossa próxima aula.